Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. A bomba explodiu nos corredores da coletiva de imprensa, ecoando muito além das paredes da sala de entrevistas e reverberando com a força de um trovão no cenário do futebol mundial. José Riveiro, o astuto e por vezes enigmático técnico do Al-Ahly, proferiu palavras que se cravaram como estacas no coração do Palmeiras, gerando um vendaval de especulações e reações acaloradas. Não foi uma declaração qualquer, foi um ataque frontal, uma provocação calculada que, para muitos, ultrapassou os limites do respeito e da cordialidade esportiva. A virulência do discurso de Riveiro pegou a todos de surpresa, transformando uma rotineira sessão com a imprensa em um campo minado de controvérsias e paixões inflamadas, definindo o tom para o que promete ser um dos confrontos mais carregados de emoção e tensão dos últimos tempos. Ainda é cedo para dimensionar a extensão total do impacto da declaração de Riveiro, mas é inegável que suas palavras lançaram uma sombra sobre a preparação do Palmeiras. Em um esporte onde o aspecto mental muitas vezes se sobrepõe ao técnico, a artilharia verbal do treinador adversário pode desestabilizar até mesmo os atletas mais experientes. A dúvida que paira é se a provocação servirá como combustível para inflamar o espírito de luta palmeirense ou se, ao contrário, introduzirá um elemento de pressão extra, culminando em uma performance abaixo do esperado. O técnico Abel Ferreira, conhecido por sua perspicácia em blindar o elenco, terá agora um desafio ainda maior para manter o foco de seus comandados em meio a um turbilhão midiático e emocional sem precedentes. A polêmica não se restringiu aos vestiários e centros de treinamento, ela extravasou para as redes sociais, invadiu programas esportivos e dominou as manchetes dos principais veículos de comunicação. Torcedores, comentaristas e ex-jogadores se dividiram entre a condenação da postura de Riveiro e a análise fria da estratégia por trás de suas palavras. O debate acalorado demonstra a magnitude do impacto de uma simples declaração quando proferida por uma figura tão influente como um treinador de um grande clube. A mídia, sedenta por narrativas que transcendam as quatro linhas, encontrou na fala de Riveiro um prato cheio, explorando cada nuance da controvérsia e amplificando sua ressonância. A repercussão é um indicativo claro de que o jogo já começou, muito antes de a bola rolar no gramado. O Al-Ahly, sob o comando de Riveiro, parece ter adotado uma estratégia audaciosa, visando desestabilizar o adversário antes mesmo do apito inicial. É uma tática arriscada, mas que pode render frutos se o Palmeiras sucumbir à pressão e ao jogo psicológico. A história do futebol está repleta de exemplos de times que foram desestabilizados por provocações e que viram seu desempenho comprometido em momentos cruciais. A questão agora é se o Palmeiras, conhecido por sua resiliência e capacidade de superação, conseguirá se manter imune a essa investida verbal, transformando a raiva e a indignação em motivação para buscar a vitória. A capacidade de resposta do elenco alviverde será crucial nos próximos dias. Para os jogadores do Palmeiras, a declaração de Riveiro não é apenas uma manchete de jornal, é um desafio direto à sua honra e profissionalismo. Espera-se que a comissão técnica aborde o tema de forma estratégica, utilizando a provocação como um fator motivacional, incentivando os atletas a responderem em campo com uma performance dominante. A união do grupo e a liderança dos jogadores mais experientes serão fundamentais para canalizar a energia negativa em um desempenho positivo. No entanto, o risco de uma resposta excessivamente emocional também existe, o que poderia levar a cartões desnecessários ou até mesmo a um desequilíbrio tático durante a partida, comprometendo o planejamento do jogo. A rivalidade entre clubes de diferentes continentes sempre carrega um tempero especial, e a declaração de Riveiro adicionou um ingrediente extra de tensão a esse caldeirão. O embate entre o estilo de jogo sul-americano e o africano já seria por si só um atrativo, mas as palavras do técnico do Al-Ahly levaram o nível de expectativa a patamares estratosféricos. O próximo confronto, independentemente do resultado, será lembrado não apenas pelo desempenho em campo, mas também pela controvérsia que o antecedeu, consolidando-se como um marco na história dos confrontos intercontinentais. A espera pelo jogo agora ganha contornos de uma expectativa quase insuportável para os apaixonados por futebol. No universo do futebol,
onde a paixão move multidões e rivalidades acendem o fogo da competição, as palavras têm um peso imenso. A declaração de Riveiro não foi apenas uma frase de efeito, foi um movimento estratégico que reverberou em todos os níveis, do torcedor fanático ao analista esportivo. O Palmeiras, com sua rica história e uma das torcidas mais apaixonadas do Brasil, agora carrega o peso de responder em campo a uma provocação que atingiu o âmago do orgulho alviverde. A performance do time nos próximos dias será um termômetro não apenas do seu condicionamento físico e tático, mas também da sua capacidade de lidar com a pressão psicológica de um adversário que, de forma inusitada, já começou a jogar antes mesmo de pisar no gramado. A repercussão da fala de Riveiro também levanta questões sobre os limites da retórica no esporte. Até que ponto um técnico pode ir para desestabilizar um adversário? Onde termina a estratégia e começa a ofensa pessoal? Essas indagações, embora complexas, são essenciais para manter o espírito de fair play e o respeito mútuo, pilares que sustentam a beleza e a integridade do futebol. O incidente com Riveiro e o Palmeiras serve como um lembrete contundente de que as palavras proferidas fora de campo podem ter um impacto tão significativo quanto as ações dentro dele, moldando a narrativa de uma partida e influenciando o comportamento dos envolvidos. O Palmeiras, um dos gigantes do futebol brasileiro e sul-americano, encontra-se atualmente em uma posição de destaque no Campeonato Brasileiro de 2025. O time alviverde tem demonstrado consistência e um desempenho sólido, mantendo-se na parte de cima da tabela e brigando pelas primeiras posições. Essa boa fase, no entanto, pode ser colocada à prova com a pressão adicional gerada pela declaração de Riveiro. A capacidade do elenco de isolar-se do ruído externo e manter o foco nos objetivos do campeonato será crucial para sustentar a boa campanha e evitar que a polêmica se torne um fator de distração prejudicial. A torcida palmeirense, conhecida por sua paixão e fervor, certamente abraçará a causa e transformará a provocação em um grito de guerra. A energia vinda das arquibancadas pode se tornar um fator decisivo no próximo confronto, impulsionando os jogadores a darem o seu melhor e a superarem os desafios impostos pelo adversário. A relação entre a equipe e seus torcedores é uma via de mão dupla, e neste momento de alta voltagem, o apoio incondicional da arquibancada será um trunfo valioso para o Palmeiras, servindo como um escudo contra as investidas psicológicas do Al-Ahly e de seu ousado treinador. A diretoria do Palmeiras, por sua vez, terá um papel crucial na gestão da crise. É fundamental que as reações sejam ponderadas e estratégicas, evitando alimentar ainda mais a polêmica com respostas intempestivas. Uma postura de serenidade e foco nos objetivos do clube será essencial para transmitir confiança ao elenco e à torcida, mostrando que a instituição está acima de qualquer provocação e que o foco principal permanece sendo o desempenho em campo. A forma como a liderança do clube se posicionar publicamente poderá ditar o tom da resposta palmeirense à audácia de Riveiro. A declaração de Riveiro também serve como um alerta para o Palmeiras sobre a importância de manter a concentração e a disciplina tática. Um adversário que se mostra disposto a usar táticas psicológicas fora de campo certamente não hesitará em empregar todas as ferramentas possíveis dentro das quatro linhas. O Palmeiras precisará estar preparado para um jogo intenso, com o Al-Ahly buscando cada brecha, seja ela técnica, tática ou emocional. A experiência do elenco alviverde e a capacidade de adaptação do treinador Abel Ferreira serão testadas ao limite neste confronto que já se desenha épico. Para além do impacto imediato no desempenho do Palmeiras, a polêmica declaração pode ter consequências a longo prazo para a imagem de José Riveiro e do próprio Al-Ahly. A linha entre a audácia e a arrogância é tênue no futebol, e uma postura excessivamente agressiva pode gerar antipatia e críticas, mesmo entre os torcedores neutros. O esporte preza pelo respeito e pelo fair play, e declarações que desrespeitam o adversário podem manchar a reputação de um profissional e de um clube, independentemente dos resultados em campo. A história julgará se a aposta de Riveiro valeu a pena ou se foi um tiro no pé. No tabuleiro de xadrez do futebol de alta performance, cada movimento é calculado, e as palavras de Riveiro parecem ter sido uma peça jogada com a intenção de perturbar o equilíbrio do oponente. No entanto, o Palmeiras, com sua solidez e experiência em grandes jogos, tem a oportunidade de transformar essa tentativa de desestabilização em uma força motriz. A capacidade de reverter a situação, transformando a pressão em performance, é o que distingue os grandes times dos demais,
e o próximo jogo será uma prova de fogo para a resiliência e a mentalidade vencedora do elenco palmeirense. A expectativa em torno do próximo confronto atingiu níveis estratosféricos. Todos os olhos estarão voltados para a partida, não apenas pelo que ela representa em termos de competição, mas também pela curiosidade em observar como o Palmeiras reagirá à provocação de Riveiro. O jogo transcende o simples espetáculo esportivo, ele se tornou um palco para uma batalha de egos, estratégias e, acima de tudo, de orgulho. O resultado em campo será o veredito final sobre quem, de fato, soube jogar melhor o jogo psicológico, dentro e fora das quatro linhas. A imprensa internacional também repercutiu a fala de Riveiro, ampliando ainda mais o alcance da polêmica e adicionando camadas de interesse ao confronto. O incidente se tornou um dos tópicos mais comentados no mundo do futebol, mostrando o poder da retórica em um esporte globalizado. Analistas de diferentes países discutem as motivações por trás da declaração e as possíveis ramificações para o Palmeiras e o Al-Ahly. Essa exposição global só aumenta a pressão sobre os jogadores e comissões técnicas, elevando o patamar da disputa. Em última análise, a declaração de José Riveiro é um lembrete contundente de que o futebol é um esporte de paixões, onde as emoções se manifestam de diversas formas. Seja através da genialidade de um drible, da beleza de um gol ou da intensidade de uma provocação, o jogo nunca se resume apenas ao que acontece com a bola rolando. O próximo capítulo dessa saga entre Palmeiras e Al-Ahly promete ser um dos mais eletrizantes da temporada, com a promessa de um confronto que será lembrado não apenas pelo seu resultado, mas por toda a efervescência que o antecedeu. A bola vai rolar, mas a guerra de palavras já está em pleno vapor. Olá, torcedor alviverde, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! A polêmica declaração de José Riveiro não apenas incendiou a rivalidade entre Al-Ahly e Palmeiras, mas também ressaltou a complexa tapeçaria de emoções e estratégias que permeia o futebol de alto nível. As palavras do técnico egípcio, mais do que simples frases, foram uma manobra calculada para desestabilizar um adversário forte e com histórico de sucesso. A repercussão global da sua fala demonstra o quão sensível e interconectado é o mundo do futebol moderno, onde um comentário em uma coletiva de imprensa pode se transformar em um epicentro de debates e expectativas. Para o Palmeiras, a provocação de Riveiro representa um teste não apenas de suas habilidades técnicas e táticas, mas, fundamentalmente, de sua resiliência mental. O clube, acostumado a lidar com a pressão de grandes decisões, agora enfrenta um desafio adicional: transformar a indignação e o ímpeto em foco e determinação em campo. A forma como o elenco e a comissão técnica de Abel Ferreira absorverem e canalizarem essa energia será crucial para o desfecho do confronto e, possivelmente, para o restante da temporada. O impacto da declaração transcendeu as quatro linhas, gerando um debate intenso sobre os limites da guerra psicológica no esporte. Até que ponto a estratégia de desestabilização é válida? Onde termina a astúcia e começa a ofensa? Essas perguntas, embora sem respostas definitivas, enriquecem a discussão sobre a ética e o fair play no futebol, lembrando que o esporte é mais do que apenas a competição por um resultado, é também um palco para valores e condutas. A expectativa para o próximo confronto entre Palmeiras e Al-Ahly agora atinge um pico sem precedentes. Milhões de olhos estarão voltados para a partida, não só para testemunhar o embate tático e técnico, mas para observar a resposta do Palmeiras à audaciosa investida verbal. Será que a provocação de Riveiro servirá como combustível para uma atuação memorável do Verdão, ou criará uma pressão insustentável? Independentemente do resultado, este episódio já se inscreve na história como um marco que demonstra o poder das palavras no futebol. O jogo psicológico, que muitas vezes permanece nos bastidores, desta vez veio à tona com força total, adicionando uma camada extra de drama e intensidade a um esporte que já pulsa com paixão. A bola vai rolar, e as respostas virão em campo, mas a semente da polêmica já foi plantada, e seus frutos serão colhidos na memória de todos os que acompanham este esporte imprevisível. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.